18. Amém. Lucas capítulo 18, versos 9 a 14. Você achou? Amém? Diz assim a palavra de Deus: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Senhor, obrigado pela leitura da Tua Santa Palavra. Nós reverenciamos a Tua Palavra, Senhor, nos colocamos aqui de pé e nos curvamos em submissão à Tua Palavra. Vamos ouvir, ó Deus, e nos submeter à Tua Palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, nos ensina, ó Deus, nos admoesta nesta manhã, ó Deus, que venha sobre nós Tua graça e misericórdia. Usa-me, ó Deus, eu me coloco como vaso em Tuas mãos, dependo da Tua graça e misericórdia na minha vida, Senhor, para poder, ó Deus, pregar a Tua palavra, que venha sobre nós, ó Deus, abundantemente a Tua misericórdia. Fala, Espírito Santo de Deus, aos nossos corações. Nós te louvamos, te agradecemos no nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Você pode se assentar. Jesus conta aqui uma historinha, né? Uma ilustração. Jesus era muito hábil nisso, né? Ele usava muito essas coisas cotidianas para trazer, na verdade, ensinamentos. E nós vimos aqui que ele usa o fariseu e um publicano na sua história. Os dois eram judeus, porque os dois estavam indo ao templo para orar. Então significa que, além desses 2 homens serem judeus, eles certamente criam no Deus de Israel, no Senhor. Eles estavam indo lá orar, falar com Deus. Então vemos 2 homens que tinham a crença no mesmo Deus, frequentavam o templo. Jesus coloca esses 2 homens na mesma situação. Eles iam ao templo orar, eles seguiam a lei, eles sabiam da necessidade de estar no templo. Até aí, tudo igual. Mesma atitude de ambos. Mas o povo de Israel sabia muito bem que os fariseus eram os doutores da lei. Aqueles homens que estudavam, que conheciam a lei como ninguém, que determinavam as regras de conduta para a nação, homens que eram tidos como sábios, como santos, como quase que não pecadores.
e que precisavam até quase que ser reverenciados pela sua posição de destaque na sociedade judaica. De outro lado, a gente vê um publicano, que também, para os judeus, eles sabiam que era um publicano, um cobrador de impostos. Aqueles que eram nomeados pelo Império Romano para recolher os tributos do povo. Mas o que a grande maioria desses homens fazia é que eles cobravam imposto além do que deveria ser, porque eles queriam tirar o deles também. Então, se o Império Romano cobra 1, eu cobro 2. Se o Império Romano cobra 2, eu vou cobrar 3 ou 4, ou mais. E há relatos de publicanos que usavam até de violência para poder fazer valer a cobrança de impostos. Eles impunham e, às vezes, invadiam casas e até agrediam a pessoa para que ela pudesse pagar o que era devido. Não importava se a pessoa tinha ou não. Então, Jesus mexe também com o imaginário, com o conhecimento da nação a respeito dessas duas figuras dentro da sociedade, dentro da religião judaica. Porque, por um lado, também, os fariseus, eles eram bem vistos, bem aceitos. Muito embora eles fossem aqueles criadores de regras, às vezes tão minuciosas, eles criavam tanto detalhezinho, jogavam um fardo tão pesado sobre as pessoas, no sentido que, você tem que fazer isso para agradar a Deus. A lei diz aqui, mas isso significa isso, e gastava ali horas, e era uma confusão tão grande. Mas eles eram tidos como homens de Deus. E os publicanos eram tidos como pecadores. E Jesus coloca esses dois homens no templo. Mas o que Jesus está ensinando? Olha o versículo 9. Ele dá o cenário, o pano de fundo. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. Então Jesus começa a contar uma historinha com um objetivo claro, com um alvo claro. Ele estava ensinando e mostrando a conduta, o comportamento de alguns que confiavam em sua própria justiça, ou seja, os seus atos justificavam eles perante Deus. E como eles se sentem justificados por serem mais santos, mais perfeitos, melhores, eles desprezavam os outros. Esse é o alvo da história. Esse é o ensino da história. É isso que Jesus está contando. E aqui no versículo 10 que ele fala sobre esses dois homens que sobem ao templo para orar. Um é fariseu, outro publicano. E o que eu quero trazer hoje para nós, irmãos? Meditarmos. Do risco que eu e você corremos e não estamos livres de nos tornarmos fariseus, segundo essa historinha, e não publicanos. Porque dentro dessa história, o que Jesus espera? Que nós sejamos como o publicano. Não pelas suas práticas incorretas, porque Jesus sabia bem quem eles eram. Jesus chamou um publicano para ser seu apóstolo. Quem? Mateus. Chamado também de Levi. Era um cobrador de impostos.
E Jesus falou: vem, me segue. Jesus sabia quem eles eram. Mas Jesus não está aqui ensinando, por isso primeiro Lucas habilmente coloca qual é o objetivo da parábola. É esse. Para não dar a entender que nós temos que seguir a conduta errada daquele homem, mas o que ele estava fazendo dentro da parábola, da história. E o risco que nós corremos, irmãos, é de nos tornarmos fariseus e não publicanos. A essência cristã, inocente, infantil, que Jesus falou que nós devemos ser como? Crianças. Mas sabe quando essa essência se perde no cristão? Em nós? E é possível acontecer sim, quando nós nos tornamos fariseus. A gente perde essa essência, essa infantilidade, essa inocência. A gente perde essa essência cristã. E Jesus está falando: cuidado. Porque esses homens conheciam mais a lei, irmãos, do que todos nós juntos aqui. Um deles, se Paulo fosse vivo hoje, ele daria um banho de teologia em muitos doutores, em muitos teólogos. Mas Jesus falou: isso não é suficiente. Não é apenas o conhecer. E Paulo depois, como um ex-fariseu, como um ex-doutor da lei, ele vai dizer que o quê? Que a letra, ela mata, mas o Espírito vivifica. O que Paulo está dizendo? Não estude. Isso foi muito mal usado nos últimos 30, 40 anos dentro do Evangelho. Porque se criou a cultura de que o seguinte, olha só, não estude teologia, não estude a Bíblia, porque senão a letra mata. Você vai perder a fé. Você vai deixar de ser um cristão genuíno, porque você vai só estar estudando e olha! E aí pega sempre os maus exemplos, né? Por que a gente pega sempre os maus exemplos, irmãos, e não pega os bons? Aí vai lá ver, está vendo ali, fulano de tal, estudou tanto, que aí agora se tornou um apóstata. Mas espera aí, Jesus deu um alerta aqui que conecta lá com o que Paulo falou. Não está dizendo que eu não devo estudar, mas que eu devo ter cuidado com o meu coração. Porque eu posso estudar a palavra de Deus e me tornar um fariseu. E eu posso também não estudar a palavra de Deus e me tornar um fariseu. Então o alerta é, e a pergunta que fica aqui nessa manhã, que eu quero que grave no teu coração, na tua mente: o meu coração é fariseu ou é publicano? Você que está anotando aí, anote essa pergunta com letras maiúsculas aí, bota assim: meu coração é fariseu ou publicano? Para cada um de nós pensarmos, para cada um de nós analisarmos, qual é a nossa postura diante de Deus. Vamos falar primeiro do fariseu? Vamos falar primeiro desse homem dentro da historinha. Versículo 11. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, porque eles são ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Ele vê o publicano ao fundo e fala: aquilo ali é um ladrão,
é um corrupto, aquilo ali, rapaz, não presta, graças a Deus eu não sou como este homem. Obrigado, Senhor. Coração fariseu é aquele coração sem quebrantamento. É o coração que chega diante de Deus e não se quebranta, não se humilha. Ele é soberbo, ele é arrogante. Senhor, eu sei, eu conheço, eu tenho tanto tempo de igreja. Como eu já ouvi isso de cristãos? Eu olho para trás e, meu Deus, eu fui criado dentro da igreja, 43 anos dentro da igreja. Ainda estou aprendendo e eu cada vez mais olho e falo, meu Deus, eu não sei nada. Eu não tenho orgulho de dizer, aliás, eu tenho até vergonha de 43 anos dentro da igreja. Eu ainda sou o que sou. Deveria ser muito mais. Sinto-me apequenado. Sinto-me restrito diante de muitas coisas. E que não deveria ser pelo tempo de igreja. Mas quantos batem no peito, orgulhosos? Esta igreja, irmãos, a igreja cristã Nova Vida, a igreja Nova Vida, quase foi destruída na década de 80 para 90. Quase. Por quê? Nossos pastores e líderes se tornaram orgulhosos. Nós éramos a igreja da hora. Nós éramos a igreja do momento. Todo mundo queria ser Nova Vida. A gente estava na televisão, a gente estava na rádio. O Bispo Roberto era conhecido no Brasil todo. Autoridades iam lá se aconselhar com ele. Igrejas se multiplicavam aos montões. Nós éramos os tais. Eu vivi essa época, a gente tinha um orgulho de falar, qual é a sua igreja? Eu sou da Nova Vida. Você é da Nova Vida? Sou. Eu vivi essa época como jovem. Mas Deus estava tratando. Deus estava quebrantando o orgulho, a soberba e a arrogância. E isso o Bispo Walter já contou várias vezes em detalhes, tem nos livros que ele escreveu, em vídeos, porque ele vivenciou isso de perto, ele viu que quase a igreja acabou. Divisões atrás de divisões. Tinha de tudo dentro da igreja, tinha corrupção, tinha mentira, tinha adultério. E teve que se posicionar, e quando o Bispo Roberto faleceu, ele falou, tem que botar ordem agora nisso tudo. Meu Deus. Meu Deus, com uma esposa doente, né? De cama, né? A irmã Marta, numa cama, doente, anos e anos e anos. Ele teve que se voltar para Deus e falar, Senhor, tem misericórdia dessa igreja. O risco que nós corremos, irmãos. O risco que nós corremos de não nos quebrantarmos, não nos humilharmos diante de Deus, a justificação nos erros dos outros. Como tem gente, quando o pastor vai corrigir o membro, falar, pastor, peraí, mas e fulano? Aí quer se comparar com fulano. Mas tem coisa muito pior por aí, pastor.
Você já falou isso? Não responde não, não responde para mim não. Não balança nem a cabeça. É para você com Deus, não quero ver. Será que você já falou isso para um pastor? Talvez não tenha sido para mim, mas até para um outro pastor seu, e você falou, pastor, mas tem coisa pior por aí, tem gente fazendo coisa pior, só vem me chamar a atenção por causa disso? Fariseu. Aquele que se justifica no erro dos outros. Ele se compara com outros pecadores e não com Jesus. Porque Jesus é o nosso padrão de comparação. Ele é o fiel da balança e não outro pecador. Eu não posso me comparar com você, eu tenho que olhar para Jesus e falar, Jesus, rapaz, a coisa está feia. Porque se eu olho para você, eu vou me achar, não, eu sou melhor do que você, eu sou melhor do que você. Peraí, eu não sou como fulano, eu não sou como fulano, não, eu não. É o coração fariseu, que se justifica diante de Deus, que faz orações inquisitórias, Senhor, aquele pecador, Senhor, meu marido, Senhor, só o Senhor matando ele para salvar ele, Jesus, ele não presta, Senhor, desce fogo do céu, queima a língua desse homem, Jesus, orações inquisitórias, são essas as nossas orações, irmãos? Pelo patrão? Senhor, esse meu patrão, Jesus, Senhor, Senhor, o Senhor podia fazer com que ele saísse daqui, Jesus, Senhor, desce a mão sobre ele, Jesus, porque ele é terrível. As orações que a gente faz, né, de inquisição, né, já punindo a pessoa, né? A gente já ora punindo a pessoa, julgando a pessoa. É um coração fariseu, irmãos. É o coração de fariseu, aquele coração que é cheio de autoconfiança, arrogante, soberba. Como esse homem da historinha, ele chega ali, oh Deus, mas esse pecador, aquele ali, Senhor, está vendo? Aquele ali, aquela, Senhor, está vendo, Senhor? Aquele ali, Jesus. Ele faz com arrogância, um coração soberbo. É um coração fariseu. Versículo 12, ele ainda diz, jejuo 2 vezes por semana, e dou o dízimo de tudo quanto eu tenho. O que esse homem está aqui fabricando? Autojustiça, autojustificação. Ele está falando, eu jejuo. E certamente ao falar isso, ele está dizendo, no mínimo, ou que o pecador não jejua, ou que ele jejua muito pouco. Ele está dizendo, eu dou o dízimo de tudo. Ele está falando o quê? Esse pecador, ou ele não é dizimista, fiel, ou ele esconde, ele só nega o dízimo, ele dá só uma parte, ele mente, mas eu não, Senhor. Ele fabrica a sua própria justiça, ele se justifica diante de Deus pelos seus atos. Irmãos, jejuar, orar, ler a Bíblia, ser dizimista, frequentar a casa de Deus, trabalhar na obra do Senhor, pregar o Evangelho é nossa obrigação. Amém. Amém. Não é mérito. Não é mérito. Vamos chegar ao final desse ano e concluímos a leitura bíblica? Eu concluí. É obrigação nossa.
Mas o coração fariseu leva isso diante de Deus como se fosse um mérito. Eu jejuo 2 vezes. A gente se acha melhor. A gente se acha menos pecador, sabe? Eu não, né? Aquele ali, ele, poxa, sabe? Eu não faço essas coisas. A gente fica medindo, pesando no nosso coração, na nossa avaliação, como se nós fôssemos Deus. A gente julga o nosso próximo, julga o nosso pecado e diz: não, o meu é menor do que o dele. Eu sou melhor. Eu sou menos pecador, afinal de contas, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Eu sou pastor, eu sou diácono, eu sou um obreiro da igreja, eu sou músico, eu dou aula para as crianças, eu não falto culto, eu não sei o quê, eu sou dizimista fiel. Nós começamos a querer comparar, pesar e julgar o próximo. E fazer a nossa autojustiça. Dizendo, bem, então, já que aquele ali é mais pecador do que eu, então está tudo certo, eu estou bem. E não estamos bem. Todos nós aos pés da cruz somos iguais e todos nós somos pecadores. Diga para você mesmo: eu sou um pecador, eu sou uma pecadora. Repita mais uma vez, feche seus olhos e fale isso lá dentro do teu coração, para os teus ouvidos ouvirem, para ecoar na tua mente. Diga assim: eu sou um pecador. Quem está do seu lado falou a mesma coisa que você? Amém? Ou seja, todos nós somos iguais. Pecadores, da mesma forma, não importa o pecado, porque tudo que desagrada a Deus é mesmo nível. Aos pés da cruz, todos pecadores. Mas o coração fariseu não, ele se acha melhor. Ele tem uma religiosidade condenatória, acima do amor. Ele não olha com amor para o seu próximo, ele olha com uma religiosidade condenatória. Ele já condena, porque ele tem mais tempo de igreja, e aquele ali, ele é novo, ele chegou agora, é novo convertido, tem pouco tempo. Aquele ali não sabe o que eu sei. E quantos às vezes julgam o pastor, porque o pastor chama um novo convertido a trabalhar, a se envolver na obra, mas esse aí, essa, não sabe nada, eu já estou aqui há tanto tempo. Coração fariseu. Aquela religiosidade que condena, que não olha com olhos de amor. Irmãos, nós temos que nos amar uns aos outros. O mundo tem que nos conhecer pelo amor. Pelo amor. Tem que olhar para nós e ver que nós não temos um coração fariseu. Vamos para o outro homem, a outra personagem da história. Vamos lá, versículo 13. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Sabe o que esse homem está fazendo, irmãos? É que o nosso coração tem que ter é algo chamado confissão. Confissão. O que é confissão? Confissão, eu vou dizer primeiro o que não é. Não é um pedido de desculpas. Sabe assim, você esbarrou em alguém, desculpa aí, desculpa. Sabe aquela coisa assim, não foi nada. Foi um acidentezinho.
uma coisa sem importância. Pô, desculpa aí. Ou na linguagem dos jovens, foi mal. Que para os jovens foi mal. E tem coisa que eu falo, não foi mal não, foi péssimo. Mas foi mal. Tipo assim, isso aí não é nada, isso aí foi uma coisinha de nada. Confissão não é chegar para Deus e apequenar o nosso pecado, pegar o nosso pecado e falar, olha, ele é tão pequenininho, Senhor, desculpa aí, valeu, estamos juntos, Senhor, beleza. Não é chegar para Deus dessa forma, com justificativas, Senhor, eu errei, mas Tu entendes, né, Senhor? Quando bota isso na oração, Senhor, Tu me entendes, Tu sabes, Senhor, cuidado. Porque não é o coração do publicano, é o coração fariseu, que está ali tentando se justificar. Está tentando, criar um jeito, Senhor, não foi bem eu acabei caindo no Marapuca, eu fui levado e as circunstâncias, Afinal das contas, eu não sou um pecador não, eu só, Tu entendes, né, Senhor? Não é a oração que esse publicano faz. Ele não tenta se justificar, ele não tenta pedir desculpas, ele não age na malandragem. Sabe, um malandro, esse espírito brasileiro, não, peraí, deixa eu dar um jeitinho aqui na situação, deixa eu aqui contornar o negócio com Deus. Deixa eu aqui ver um modo, então antes de eu falar, deixa eu pensar, e a gente esquece que Deus sonda a nossa mente, o nosso coração, antes que um pensamento chegue à nossa cabeça, antes que a palavra chegue à nossa boca, Deus já conhece. E a gente vai para a oração já todo armado, todo preparado, todo malandro, todo com jeitinho. Pode deixar que eu vou resolver. Senhor. O publicano não ora assim. Ele confessa. Ele não usa atenuantes. Ele não tenta minimizar o pecado dele. Não. Porque isso não é confissão. Confissão é reconhecer os pecados e considerar-se como culpado. Isso é confissão. Senhor, eu sou um pecador, eu pequei. Eu mereço a condenação do inferno por isso. Era isso que esse homem batia no peito. Eu mereço o inferno, mereço a condenação eterna. Eu sou um pecador. Eu não mereço nada. Ele não tenta explicar, ele não tenta justificar, ele não tenta amenizar, ele fala, eu não mereço, eu tenho que ser condenado, eu sou culpado. Isso é confissão. Esse é o coração publicano que chega ali diante de Deus, buscando o perdão dos seus pecados, em Cristo Jesus, através do sangue do Cordeiro. Ele não tenta fabricar o seu perdão. Não. Versículo 14, Jesus diz, eu lhes digo, que este homem, ou seja, o publicano, e não o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O coração publicano, irmãos, ele tem o olhar de Jesus. Quando a gente vê os evangelhos, vê Jesus lidando com as pessoas, Jesus, ele era empático com todos. Ele falava
com os publicanos, ele falava com os fariseus, ele falava com as mulheres, porque as mulheres eram tidas como menores, não tinha espaço na sociedade. Jesus se aproxima da mulher, mulheres acompanhavam Jesus. Maria se prostra aos pés de Jesus em lágrimas, derrama o bálsamo aos seus pés, confessando os seus pecados, coisa que não era permitida a uma mulher fazer com o mestre da lei. Jesus se aproxima dos samaritanos, que eram odiados, era aquele ódio de um contra o outro. Judeus e samaritanos, fica para lá. E Jesus se aproxima deles. Sabe o que é isso? É um olhar de amor. O coração do publicano é aquele que olha para o seu próximo com essa empatia, com compaixão, com misericórdia. Ele confessa os seus pecados, ele se coloca diante de Deus como pecador, mas também quando ele olha para o outro, ele não olha com um olhar de inquisição, de condenação. Ele olha com o olhar de Jesus, de misericórdia, de amor, de ajuda. Você já se prontificou a ajudar um pecador? E tem crente que às vezes na igreja critica o pastor, porque o pastor tem paciência com certos irmãos, mas não sabe que nos bastidores eu estou lutando com aquela pessoa. Vamos, você vai vencer, não desiste, não abandona, não deixa para trás, vamos para frente, Jesus é contigo. E fala: pastor, não está vendo isso? Porque você está condenando, mas eu estou procurando estender a mão e falar: vamos, há solução em Jesus, Ele te perdoa, vamos adiante, Deus pode restaurar a tua fé e a tua vida. Mas a gente quer condenar. Por nós, a gente expulsava da igreja que não é igual a gente. Isso é farisaísmo. A gente tem que olhar como Jesus. Quer salvação, meu filho? Vamos lá, eu estou contigo. Vem, me segue. Vem, me segue. Quer? Vamos seguir Jesus juntos. Agora, se não quer, tchau. Não conte comigo dentro do seu pecado. Agora, quer ajuda? Eu estou contigo. Mas pastor, meu pecado é cabeludo. Não importa não, querido. Não importa não, querida. Jesus morreu na cruz por você e por mim. Para Ele não há pecadinho e pecadão. Ele morreu por mim e por você. Ou a gente se agarra a Jesus, ou a gente vai para o inferno juntos. Coração publicano é aquele que busca as virtudes, atos cristãos obrigatórios, irmãos. Não para bater no peito e dizer eu faço, mas como Jesus ensinou, que depois de a gente ter feito tudo, eu li a Bíblia toda esse ano, Jesus fala: bata no peito e diga: sou um servo inútil, porque fiz o que tinha que ser feito. Oramos e Deus respondeu: servo inútil você é, porque você fez apenas o que tinha que ser feito. Estamos nos consagrando, e a nossa vida está deixando o mundo e se enchendo de Deus. Servos inúteis nós somos, porque estamos fazendo o que tem que ser feito. Mas a gente gosta de bater no peito e se exaltar pelo que a gente faz, achando que porque nós conseguimos alguma coisa, nós somos melhores. Jesus está alertando aqui, voltando lá ao início: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os
outros. Quem é os outros? Olha para o seu irmão à sua direita, olha para o seu irmão à sua esquerda, se der, dá uma olhadinha para trás. Esses são os outros. Da frente também, dá uma olhadinha para o seu pastor. Oi, eu sou os outros para você. Vocês são os outros para mim. Não vamos desprezar o nosso irmão, porque ele não sabe tanto quanto a gente, não tem tanto tempo de igreja quanto a gente, porque ele vacilou numa coisa que, poxa, que bobeira que ele deu, peraí. Não, irmãos, quando eu falo da igreja no Brasil, eu falo com tristeza no coração, não nos colocando como melhores, irmãos, porque para Cristo não é Nova Vida, Assembleia Batista Presbiteriana, Nazareno. Não, irmãos. Nós somos o corpo de Cristo. E se o braço está pecando, o corpo todo está pecando. O pecado dos nossos irmãos é o nosso pecado, irmãos. Nós não somos melhores. Então, quando eu teci aquele comentário, não é dizendo, nos colocando com arrogância, mas é com tristeza no meu coração. Porque a gente poderia estar vivendo um Brasil diferente. A gente poderia ter muita coisa mudada se nós tivéssemos cristãos fazendo a diferença, não com politicagem, não com corrupção, não vendendo os seus púlpitos. Mas a gente podia ter um Brasil diferente se a gente visse na sociedade, nas empresas, nas escolas, nas faculdades, dentro da política, em todo lugar, cristãos dizendo: eu vou honrar o meu Deus, eu não vendo a minha salvação por nada. É triste? Muito. Porque nós precisamos ter um coração desse publicano, nos humilharmos, e mesmo que a gente olhe para tudo que a gente fez, a gente vê, só fiz o que tinha que ser feito. Tem alguma glória nisso? Eu pergunto, irmãos, se Jesus não tivesse alcançado a nossa vida, se Jesus não tivesse misericórdia de mim e de você, se Deus, antes da fundação do mundo, você sabe quando é isso? A gente não tem noção desse tempo, isso foge à nossa capacidade intelectual. O que é antes da fundação do mundo, Deus já tinha traçado um plano de salvação da minha vida e da tua vida. Aí, eu pergunto, se Deus não tivesse feito nada disso, a gente estaria aqui? De quem é o mérito? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A gente não é nada. Eu não sou pastor porque sou melhor que você, não. Eu sou pastor porque Deus falou assim: vou ter misericórdia da tua vida e vou te botar para conduzir as minhas ovelhas. E quantas vezes eu já questionei a Deus. Eu falei: Senhor, Senhor. Tem tantos melhores. Eu olho para a vida de colegas nossos dentro do ministério e falo: Senhor, meu Deus, eu não sou nem um terço desses homens, e o Senhor me botou aqui. Por quê? Graça e misericórdia dele, para a gente falar assim: o que eu estou fazendo? Não é nada, sou um servo inútil. Diga para você mesmo: eu sou um servo inútil. É isso que nós somos. Sem Cristo, nós não somos nada. Com Ele, só estamos fazendo tudo para a glória dEle. Amém? Amém? Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Vamos ficar de pé.
Vamos orar como esse publicano. Você pode fazer uma oração como esse publicano agora? Faça a sua oração a Deus. A sua oração a Deus. Mas vigie as suas palavras. Vamos vigiar as nossas palavras com Deus. Vamos orar como publicanos. Vamos orar como indignos que somos, inúteis que somos. Fale com Deus. Com o coração quebrantado. Coração humilhado. Fale com Deus. Não tente justificar. Não tente resolver isso. Não. Faz como aquele homem, batendo no peito e dizendo: eu sou um pecador miserável. Sou um pecador miserável. Como Paulo disse: infeliz homem que sou, miserável homem que sou. Miserável. Que diante da grandeza, diante do poder e da santidade de Deus, nós não somos nada. E o que somos, o somos pela graça e pela misericórdia de Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia dessa igreja, Senhor, que já quase fechou as portas, meu Deus. Não fechou porque o Senhor foi misericordioso. Não fechou não porque nós somos bons demais. Não fechou porque o Senhor teve misericórdia. Quantas e quantas vezes, Senhor, nós já pisamos na bola, nós já falhamos, nós já erramos. E o Senhor renovou suas misericórdias sobre nós ao início de mais um dia. Quantas vezes, Senhor, nós já deixamos a desejar. E hoje aqui estamos, Senhor, os mesmos pecadores, os mesmos falhos, os mesmos restritos, limitados. Continuamos, Senhor, dependendo da Tua graça e misericórdia, Senhor. Nossa igreja precisa da Tua graça e misericórdia, do Teu perdão. Tem misericórdia das igrejas cristãs de Nova Vida, Senhor. Tem misericórdia dos nossos pastores, dos nossos bispos, porque são pecadores. Tem misericórdia, Senhor, do nosso bispo primaz, Senhor, porque é um homem falho e pecador também. Tem misericórdia de nós, Senhor. Afasta de nós esse coração fariseu, Senhor. Coloca em nós um coração publicano. Tem misericórdia da nossa vida. Tem misericórdia da nossa família, Senhor. Salva-nos.
Salva a tua igreja, Senhor. Salva a igreja no Brasil, Senhor. Salva a tua igreja, Senhor. Salva o teu remanescente fiel. Salva. Salva, Senhor. Pela tua graça e misericórdia. Mas também te agradecemos, Senhor, porque temos a oportunidade em Cristo de prosseguir. E se não fosse o teu grande amor, nós ficaríamos para trás. Então nesta manhã, Senhor, nos dá forças também. Revigora a nossa alma. Revigora as nossas forças. Sopra, Espírito Santo, para irmos adiante, para não desistirmos, não pararmos no meio do caminho, mas prosseguirmos até o fim. Que o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso escudo e fortaleza, o Senhor é o nosso sustento, o nosso alento, a nossa esperança. É para ti que olhamos, Senhor, não para os pecadores, mas para aquele que é santo, o santo dos santos, o santo, santo, santo. É para ti que olhamos. Tu és o nosso padrão de vida. Tu és o nosso grau de comparação. Tu és. É em ti que nos espelhamos, Senhor, para poder prosseguir, sempre reconhecendo que tu és o Senhor e nós somos teus servos, para que glorifiquem o teu nome, Jesus, para que glorifiquem a ti, Senhor. Obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Que toda a igreja diga amém. Deus é bom. Não está tudo acabado não, irmãos. Nós podemos prosseguir, ir adiante, mas com o coração de um publicano, tirando de nós todo o farisaísmo, tirando de nós tudo aquilo que não agrada o coração de Deus. Vamos amar uns aos outros. Vamos olhar para os nossos irmãos com um olhar de graça e misericórdia e dizer: eu tenho que ajudar o meu irmão porque ele vai me ajudar. Amém? Olhe para quem está ao seu lado, diga uma palavra para o seu irmão, diga algo do seu coração para ele, para ela. Eu quero dizer a vocês, vocês são fundamentais na minha vida, no meu ministério. Eu aprendo com vocês. Deus usa o corpo. Se eu tenho crescido em alguma coisa, é porque Deus tem usado a vida de vocês. Se eu sou um pastor, isso só tem significado porque vocês são as ovelhas. Então eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Todos vocês têm o mesmo valor, mesma importância. Para mim não há especiais, não há melhores. Para mim vocês são o corpo de Cristo. E ponto final. Não importa quem é olho, quem é pé, quem é braço, quem é ombro, não importa. Eu louvo a Deus pela vida de vocês e dependo de vocês para prosseguir adiante.
Amém? Senhor, obrigado por essa manhã. Leva-nos em paz aos nossos lares. Nós te agradecemos pela tua obra em nossas vidas. Algo mais, continua falando aos nossos corações e nos edificando na fé. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque grandes são as tuas obras. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E que toda a igreja diga. Um último aviso, temos ensaio do coral, temos cantina funcionando também, ensaio do coral com a Renata, amém? Que Deus te abençoe rica e abundantemente, que você vá na paz do Senhor Jesus. Toda a igreja mais uma vez diga, paz do Senhor, cumprimente seus irmãos antes de sair. Ficar de pé, sou dependente.